mundo queria conhecer. Surpresa também para Dona Marta, que há 5 anos cultivava a planta no quintal. Eu fumo há 30 anos, todos os dias. Não tô viciada. Em 2019, a Anvisa aprovou a venda de remédios à base de maconha em farmácias no Brasil. Em contrapartida, o cultivo próprio segue proibido. Atualmente, 4 milhões de brasileiros podem se beneficiar dos remédios com canabinoides. O potencial econômico brasileiro a respeito do uso medicinal se mostra enorme. Hoje, apenas a receita com medicamentos de dor crônica movimenta 10 bilhões de reais entre a compra de remédios, os empregos gerados e as ações de laboratórios. Bom, eu acho que por se tratar de uma droga ilegal, né, eu acho que o mercado no Brasil hoje é bem difícil assim na maconha, porque é um mercado ilegal, né? Então a gente não tem como medir muita movimentação das coisas que são usadas para maconha, as coisas que são usadas para medicinal ou recreativo. Então acho que tem um contraste muito grande entre como é hoje aqui e como é nos países que já foram despenalizados ou foram legalizados, porque lá você consegue medir com a receita, né, fiscalizar como é que é vendido da maneira medicinal, como é que é vendido para recreativo, e assim você consegue ter uma fiscalização melhor do assunto. Hoje no Brasil eu acho que isso é bem difícil, acho que vai demorar também um pouco para melhorar essa situação, pelo menos a gente conversou com os analistas que estavam conversando e com a galera que faz ciências sociais, eles falaram que é um cenário ali que pode demorar anos ainda para acontecer, né? Depende muito da cabeça da galera, como é que isso vai desmistificar com o tempo. A legalização do uso terapêutico da cannabis medicinal vem ganhando notoriedade com as recentes decisões acerca da comercialização dos fármacos derivados. A utilização do óleo de CBD, já presente na rotina de muitos brasileiros, ganha uma nova abordagem em relação ao seu uso. São inúmeros relatos de casos de tratamento positivos para pacientes. No caso, vou falar um pouco de mim agora. Eu tenho ansiedade e depressão já faz bastante tempo, desde que eu era criança, né? E eu tomava muito remédio de tarja preta, muito remédio de farmácia, que o psiquiatra lá pediu pra ele, tem, assim, efeitos adversos que são horríveis pro corpo humano. E com o tempo eu comecei a perceber isso. E eu vi que a maconha, o próprio Beck mesmo em si, estava me ajudando na minha questão psicológica, mais do que os próprios remédios que eu tomava. Então eu decidi ir atrás de uma associação tem várias associações aqui no Brasil, que elas mexem com essa parte toda a parte burocrática para você conseguir o óleo e para conseguir a plantação também. Tem uma pequena estrada que você passa para conseguir a plantação. Primeiro você tem que ter, no caso, uma prescrição médica para usar o óleo, também medicinal, e depois você começa a plantar e entrar assim com advogados e outros meios burocráticos para conseguir liberar isso. Mas no meu caso, eu tenho só o óleo por enquanto, eu não planto. E depois que eu troquei assim dos remédios de tarja preta para o óleo, veio uma mudança bem significativa na questão que os remédios tratavam e que o óleo trata, né? Só que não tem muito efeito colateral, pelo menos não efeitos que vão atrapalhar você ou sua saúde, né? E para você falar da legalização silenciosa no Brasil, isso é bem real, porque tem muitas pessoas nessas associações que estão conseguindo plantar a maconha, conseguir esse óleo de diversas outras maneiras, e assim as pessoas estão mudando um pouco mais a cabeça, né? Agora estou usando maconha para tratar minha doença também, tratar minha dor crônica, problema psicológico, ansiedade, depressão, o que for, e assim as pessoas começam a ver que, cara, isso não é só uma droga recreativa, não é só algo que você usa para se divertir ali, mas também é para a saúde, né? Então eu sou um caso desse, eu estou usando óleo hoje em dia e, cara, é uma maravilha estar usando óleo do que estar usando aqueles remédios que, putz, é difícil. Coisa que o pessoal geralmente não percebe, que muitas vezes você tem algum problema de saúde que você trata com vários remédios, por mais simples que o problema seja, pode ser tratado por maconha. Por exemplo, eu tenho tendinite nos meus 2 ombros, por causa de postura na cadeira. E, cara, quando eu tô chapado, quando eu fumo um beck, essas dores somem pra mim. É como se eu nunca tivesse tido ela, tá ligado? Outro exemplo muito forte tem um Instagram chamado Curando Ivo. Que ele é um senhor de idade, ele tem Alzheimer, e o filho dele, ele é um militante da causa da maconha, e ele conseguiu permissão para usar o óleo para tratar o pai dele. E, cara, a mudança é extrema, Tem um vídeo do filho dele, que ele gravou o pai durante alguns meses, sobre as dificuldades que eles tinham ao cuidar dele, né? O pai dele ficava... tinha ataques de estresse, batia na esposa dele, batia no filho dele quando estavam cuidando dele. E, se não me engano, foi 1 ou 2 meses com o uso do óleo, ele já ficou uma pessoa mais carinhosa, uma pessoa mais relaxada, ele começou a rir. Ele reconheceu o filho dele, chamou ele de filho.
Nossa Tem um vídeo Senhora. no Instagram deles que é muito emocionante, que não tem como não chorar quando você vê. Estudos indicam que mais da metade dos consumidores de maconha não usam outras drogas e faz apenas uso esporádico da erva, como afirma o psiquiatra Dartil Xavier, coordenador do Programa de Atenção a Dependentes Químicos da Universidade Federal de São Paulo. A maioria consome a droga só de vez em quando e 90% acabam por abandoná-la um dia. Apesar da ideia retrógrada da sociedade, muitas vezes a maconha não é culpada pelo ingresso ao mundo das drogas. Miranda, criador de conteúdo sobre o assunto canábico, conta-nos alguns casos pertinentes a esses estereótipos e como estes são equivocados. E o pessoal geralmente fala que maconha é porta de entrada para outras drogas. Na verdade, isso é muito pelo contrário. Por exemplo, no Canadá, tem isso num episódio que a gente fala comigo, nós que mora no Canadá, lá tem clínicas especializadas para tratar dependentes químicos de heroína. Como que é o tratamento deles? Eles vão, tem um dia marcado que eles vão na clínica, é aplicado nele mesmo a própria heroína, só que é uma heroína controlada, é uma dose controlada, pessoas, enfermeiros aplicando em você, então e vai ter uma equipe de socorro para caso aconteça alguma coisa, né? E a questão é, por que eles fazem isso? Porque a abstinência da heroína, ela mata. Os seus órgãos param. Se você tá viciado em heroína, você para do nada, você vai morrer. Não tem como, sabe? De tão forte que a droga é. E muitas vezes, para controlar a abstinência, é recomendada a maconha. Olha, Abstinência de cocaína, crack e heroína. É recomendado o uso da maconha para aliviar os sintomas da abstinência, que majoritariamente é ansiedade, esse tipo de coisa. Exatamente. Como ela trata isso, né? Já usa a maconha para tratar vários problemas uma vez. Exato. A criminalização da maconha, ela começou, se não me engano, foi em 37, 38, lá nos Estados Unidos, que foi logo após de terem tirado a lei seca, sabe? Então, fizeram túneis embaixo, né, para passar bebida ilegalmente. Foi um capítulo bem interessante da história americana. Cara, e dá pra aprender muita de ouro coisa. da máfia, né? Dá pra aprender muita coisa com essa era, porque foi a ilegalidade do álcool que criou os maiores mafiosos do mundo, os maiores criminosos, sabe? E foi só liberar de novo que eles caíram. E também, se você parar pra ver, naquela época tinha muito dinheiro investido na busca dos traficantes de álcool. Daí, quando eles tiraram essa lei, né, da lei seca, tinha muito dinheiro investido, tinha muito dinheiro envolvido, muita gente ganhando muito dinheiro com a ilegalidade do álcool. E agora, de onde que a gente vai tirar o dinheiro? De onde que vai todo esse dinheiro que a gente investiu? Como que a gente vai justificar para as pessoas que a gente está investindo toneladas de dólar numa ação que não existe mais? Daí, o que aconteceu? Eles começaram a perceber, putz, qual droga que está incomodando a gente? Maconha. Mas por quê? Porque os mexicanos, que são conhecidos por usar muito da maconha, começaram a entrar nos Estados Unidos à busca de uma vida melhor, né? Na parte da imigração. E tanto que o termo marihuana foi criado nessa época para associar a maconha aos mexicanos e aumentar ainda mais a descriminalidade tanto da maconha quanto dos mexicanos. Que coisa, né? Daí o resto do mundo só foi seguindo a ideia dos Estados Unidos. Basicamente isso.